Os roteadores da Huawei espionam informações. Uau! Mito ou verdade? Mito ou verdade? O pessoal no chat vai postando aí enquanto a gente vai E conversando. aí, galera, roteadores Huawei espionam informações. Mito ou verdade? Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês. Então, o roteador do Huawei responde ou não? Espiona ou não? De fato, tem muitas coisas esquisitas na Huawei como empresa, né? Existe um processo na produção dos chips chamada litografia, que alguns analistas, quando fizeram alguma investigação, abriram, tentaram ver como que o circuito é feito, julgaram nos olhos deles de que as trilhas que o circuito faz estavam embaralhadas para dificultar que alguém fosse auditar o que o eletrônico está fazendo. Já houve essa acusação no passado. Já existiu um diretor da Huawei afastado sob acusação de espionagem, e a Huawei falou assim, não, esse cara estava agindo por conta própria, não tem nada a ver com a empresa. No fundo, como acho que o CPU na gabinete falou aí, todas as grandes nações espionam, todas as grandes nações têm máquinas de espionar e utilizam a tecnologia para poder facilitar essa espionagem. Então, a acusação que vem dos Estados Unidos sobre espionagem da China, cara, é o sujo falando mal lavado. A principal nação de espionagem dos outros países é os Estados Unidos. E a gente descobriu muito com requintes de o nível de profundidade de alcance da espionagem americana com as denúncias do Snowden e do Greenwald. Então, se existe a possibilidade de um switch on router da Huawei vazar dados ou facilitar a espionagem, essa possibilidade até existe. Mas isso já aconteceu com equipamentos da Cisco, feito pelo governo americano. Então, eles tinham, sem anuência da Cisco, o que a acusação lá do Snowden era que quando a Cisco vendia uma caixa para algum alvo que era de interesse da CIA, eles interceptavam na logística, nos aeroportos, os caminhões, abriam esse roteador switch, mudavam o firmware dele e lacravam de volta com o selo holográfico que eles tinham imitado, que ia ser macia, né, cara? Coisa de James Bond e Missão Impossível. Eles lacravam de novo e colocavam de volta na logística. Quando isso começou a ser descoberto, alguns bancos, alguns outros governos começaram a montar empresas de laranja para comprar Cisco, para que o caminho, quando a transportadora fosse enviar, não chamasse tanta atenção para não ser interceptado. Também a CIA já fundou na Suíça ou na Suécia, não lembro agora, uma empresa de criptografia que vendia sistemas de criptografia, que inclusive as Forças Armadas Brasileiras, se não me engano, compraram essa criptografia, achando que era uma empresa suíça, mas na verdade eram espiões da CIA vendendo criptografia para militares para poder quebrar a criptografia do mundo inteiro. Então, em briga de saci, todo chute é voadora. As grandes nações, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido faz muito isso, a Austrália espionam sim os cidadãos e tem programas de espionagem que espionam empresas e pessoas fora dos seus territórios. Uma das acusações que os americanos fazem é de que existe uma lei na China que obriga que toda pessoa jurídica ou física na China, se convocado pelo serviço de inteligência, tem que ajudar sim a prestar informações de segurança nacional. E os americanos falam assim, essa lei prova de que a Huawei seria obrigada, se intimada pelo governo chinês, a colocar um backdoor, a ceder informações, a esconder alguma coisa nos produtos que mandassem dados para o governo chinês. A Huawei tem um vídeo muito interessante rebatendo, um vídeo oficial institucional em inglês, rebatendo essa queixa. Ele mostra as leis americanas que têm a mesma coisa. Tem a mesma coisa. Então, existe uma equivalência entre essas nações. Então, como foi muito bem dito aí pelo público da Locus Telecom, espionagem sempre acontece, de todos os lados. A gente tem que fazer o máximo para poder zelar pela nossa privacidade. Então, lançar mais suspeitas sobre a China é injusto. Por exemplo, a Austrália, essa sim tem leis que obrigam o setor privado a quebrar a chave criptográfica pelo governo. Então, o pior cenário hoje em espionagem é na Austrália, e ninguém fala nada, né? Então, essas grandes nações, Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido, têm grande tradição de espionagem de cidadãos, de monitoramento em massa de pessoas, e não é uma suspeita que tem que recair só sobre a Huawei, é uma suspeita exagerada, e dado a vitrine ser muito grande, aí vem uma parte minha, eu suponho que eles vão ficar muito pianinho, porque se pegar alguma coisa, vai acabar com a credibilidade deles. Então, imagino que eles, como o holofote estão em cima, vão ser super mais cuidadosos, mas é injusto atribuir à China ou ao Huawei uma preocupação e não ter sobre os produtos americanos, australianos, ingleses que a gente utiliza, que estão, sim, recheados de vulnerabilidades. Então é mito ou verdade? Os dois lados. Tá em aberto aí. Em aberto.
Não sabemos, mas é injusto você duvidar de um Huawei e confiar num Cisco igualmente. Olha o Facebook. Exato. Olha o Facebook aí. A gente brincando aí, falando sobre sapato e tal, tênis. Daqui a pouquinho, se abrir o Facebook aí, já vai ter um monte de anúncio já. Exato. Para quem... O cara foi julgado, né? Acho que teve que pagar uma multa lá, o Zuckerberg, né? Sobre vazamento de dados, ajudando, influenciando na política. Pô, tá louco. E o cara que denunciou isso nos Estados Unidos, o Snowden, até hoje ele tá proibido de visitar a família, de ir para os Estados Unidos, ele tá refugiado na Rússia, porque ele denunciou esse grande esquema de espionagem que afetava o Brasil. Então houve denúncias de grampeamento do telefone da Dilma enquanto presidente. Esse cabo que liga Fortaleza a Lisboa, ele foi fomentado quando se percebeu que todos os ovos estavam no seio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um estado confiável para a gente colocar nossas comunicações, as nossas informações, e por isso a gente tem que ter caminhos e softwares alternativos. Mas nesse contexto, se a gente for olhar para a espionagem como um todo, eu vejo que o provedor de internet é um meio fraco para você monitorar e espionar as pessoas. O destino das mensagens, esse sim. Então, o conteúdo do Gmail, o conteúdo do seu WhatsApp, as mensagens privadas do Instagram, essas sim estão recheadas de informação sobre as pessoas. Então, os destinatários são muito mais poderosos para a espionagem do que exatamente o caminho, que é o provedor que coloca o roteador de bordo Huawei, switch Huawei. Mas aí tem um ponto que pesa a favor das pessoas desconfiarem mais da China do que dos Estados Unidos, que é o seguinte: esse escândalo foi escancarado nos Estados Unidos. Um escândalo dos Estados Unidos escancarado nos Estados Unidos, enquanto que na China não acontece isso. Por não ter liberdade de imprensa, assim. Então, parte das pessoas confiarem mais em coisas estadunidenses em vez de coisas chinesas é isso também, né? Um país mais livre. Justo. Mas a dica é: desconfie de todos. Desconfie de todo mundo. Por isso que eu confio na Datacom. Brasileira. O André Bolsa comentou: bom que a China me espiona. Os anúncios do AliExpress ficam melhores. Consegue umas promoções boas. Boa, André. Justo. Sabe bem. Olha só. A internet brasileira é uma das melhores. Mito ou verdade? Comentem. E aí, galera, a internet brasileira é uma das melhores? Mito ou verdade? Acho que você deu um spoiler quando você falou de PV6, né? Também, um spoiler disso. Mas eu acho que o nosso público é suspeito. Eu acho que o nosso público é suspeito.